Boa noite a todos, boa noite vereadores mirins, boa noite aos que nos acompanham pelo canal 40.1 da TV Câmara. Estamos dando início hoje à 8ª reunião ordinária da Câmara Mirim de Lavras. Peço a todos que se coloquem de pé para a oração inicial. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queria pedir também um minuto de silêncio para nossa companheira vereadora mirim Stephanie, que perdeu seu pai hoje. Queria dar as boas-vindas à nossa palestrante, Monique, que estará dando hoje palestra sobre o Poder Legislativo. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, que estão nos assistindo agora. Bom, o tema hoje da nossa aula é Poder Legislativo. Vocês sabem quais são os poderes da administração pública? Poder executivo, legislativo e judiciário. Exatamente. Hoje nós vamos estudar o poder legislativo. Antes de nós darmos início ao tema, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Primeiramente, vocês sabem quais são as funções do poder legislativo? Fazer as leis. O que mais? Legislar o país. Elaborar as leis, fiscalizar, A função primária do legislativo é elaborar leis, mas ele também é o responsável por fiscalizar o poder executivo, conforme nós vamos aprofundar adiante. E quem são os representantes do poder legislativo? Vereadores, deputados federais, senadores e deputados estaduais, Exatamente. E vocês sabem quantos vereadores nós temos hoje em Lavras? 17, exatamente. Vocês estão sabendo bem. E como que é feito, como que é o processo legislativo? Vocês sabem como que é feita uma lei? Como que ela se inicia? O progresso tem que pensar numa lei e aprovar ela. Sim, tem várias leis, tem várias normas, Nós temos leis ordinárias, leis complementares, temos decretos legislativos, cada um atende a requisitos específicos, Então, tem leis que podem ser propostas por cidadãos, pelos membros, do Poder Legislativo, mas tem leis que elas são de competência somente do presidente da República, por exemplo, que ele pode editar uma medida provisória. Então, nós vamos ver que existem outros tipos de normas. E emenda constitucional, vocês sabem o que é uma emenda? Uma lei que acrescenta, modifica, algo que vai somar o que é a Constituição Federal. E nós vamos falar também sobre a diferença de legislatura e sessão legislativa. Vocês sabem o que é isso? O que é legislatura e o que é sessão legislativa? Nós vamos falar isso mais ao final. Bom, pessoal, como vocês mesmos disseram, as funções do Poder Legislativo,
A função primária é realmente elaborar a lei, mas ele também é responsável pela fiscalização do executivo. E aí, nós estamos falando de uma fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E para isso, lá na apostila de vocês, tem isso, né? Quem que auxilia nessa atuação de fiscalização do Poder Executivo? É o Tribunal de Contas. Ele é que auxilia nessa atuação de fiscalizador do Poder Legislativo. Então, o que é o Tribunal de Contas? É o órgão que auxilia o Poder Legislativo no julgamento das contas de todos os administradores públicos, tá? Existem os tribunais de contas estaduais e o federal, não existe municipal, tá? Porque a nossa Constituição Federal aboliu o Tribunal de Contas municipal, desculpa. E aí, nós temos, né, na esfera federal, nós temos o que nós chamamos de sistema bicameral. O que é isso? Nós temos duas casas legislativas, né? Como vocês mesmos disseram, nós temos os deputados federais e nós temos os senadores. E a casa, e esses dois vão compor o quê? O que nós chamamos de Congresso Nacional. Vocês sabem me dizer qual que é a diferença dos senadores para os deputados? Os deputados representam o povo e os senadores representam o Estado, exatamente. E também tem uma diferença de quantidade, né? Sabe quantos senadores e quantos deputados federais nós temos hoje no Brasil? Deputados federais, nós temos 513. E senadores, nós temos 81. Por que nós temos 81 senadores? Porque, enquanto que os deputados, eles são proporcionais à população de um estado, e no nosso caso, o estado que tem maior representatividade é São Paulo, que tem 70 deputados federais compondo a Câmara de Deputados, os senadores são 3 por estado, né? Mais 3 do Distrito Federal. Então, nós temos 81. Então, no caso dos senadores, não tem essa proporcionalidade em relação à população, diferente do que ocorre no caso dos deputados, tá bom? E aí, nós temos também, tanto no Estado quanto nos municípios, nós temos o sistema unicameral. E aí, no caso dos estados, nós temos o que nós chamamos de Assembleia Legislativa, né, que fica na capital, e ela é composta, né, pelos deputados estaduais e distritais, e nós temos aí, nos municípios, os vereadores, e é o que? A Câmara Municipal, né? Bom, e aí, como eu disse, né, da diferença entre os deputados, os senadores e os deputados estaduais. Os deputados federais, como eu disse, eles são o quê? Proporcional à população do estado, certo? A Constituição Federal vai dizer o quê? Que cada estado tem que ter no mínimo 8 deputados representando ele e no máximo 70. Então, qual que é o estado que tem maior representatividade que eu falei? São Paulo, né? Exatamente. E aí, a diferença também é o mandato deles. Enquanto que o deputado ele tem um mandato de 4 anos, o senador tem um mandato de 8 anos. Vocês sabiam disso? O mandato também é diferente. Bom, vocês sabem mencionar para mim quais que são os senadores que representam o estado de Minas Gerais? Os 3 senadores? Vou tirar. Não, senador. Ela perguntou.
sei os outros, não. Zezé Perella. Isso, Zezé Perella. Alguém sabe o outro? Não, senador. Aécio Neves e Antônia Anastasia, né? São os 3 senadores que representam Minas Gerais, tá bom? Agora ele ia falar. Bom, pessoal, e no caso de Minas, né, que nós temos a nossa Assembleia Legislativa Estadual, nós temos um total de 77 deputados em exercício hoje, tá bom? E aí, na Câmara Municipal, nós temos 14 vereadores e 3 vereadoras, né? E vocês já devem conhecê-los, né? A gente tem o Felizardo, que é o presidente, o Mestre Grilo, o Coronel Claré, a Cristiane Costa, o Toninho do Raio X, Tia Ailton, Alessandro Furtado, Bira, Daia Protetora, Doutor Matusalém, Doutor Sebastião, o Enio da Farmácia, Lila Freire, Naná Ferreira, Peterson Possato e o professor Carlos Lindomar, tá bom? Esses são os nossos representantes a nível municipal, ok? Bom, pessoal, e aí, como eu disse para vocês, nós temos distintas normas previstas na nossa Constituição Federal e cada uma delas exige um trâmite específico, certo? Então, no caso das leis complementares, o que são leis complementares? Alguém sabe? É uma medida ou uma sanção para acrescentar ou modificar o poder de uma certa lei criada? Isso mesmo, né? Que ela vai completa, explica ou soma algo. É exatamente isso. O que são leis delegadas? Repete. Que dá uma liberdade maior para o executivo governar? Sim, é uma forma do executivo legislar, né? Está certa a resposta. Medida provisória. O que é uma medida provisória? É uma medida ou uma sanção que ainda não se tem certeza, mas que estão pensando se vai aprovar ou jogar fora ela. O que acontece? A gente vai ver aqui que o processo legislativo, ele é algo moroso, ele demora, né? Desde o momento em que a gente propõe uma lei até ela ser publicada, é algo que muitas vezes demanda até anos, dependendo do tema. Então, quando há uma questão urgente, uma questão que precisa de uma resposta rápida, o presidente da República, ele pode editar uma medida provisória que ela vai ser válida por 60 dias, prorrogável por mais 60, e se o legislativo não aprovar essa medida provisória depois desse prazo, ela perde a sua eficácia, né? Mas pode também o legislativo converter essa medida provisória em lei, tá? Então é isso, mas ela é o quê? Em casos de urgência. Decretos, né? Os decretos legislativos, eles são elaborados pelo legislativo e não precisa de sanção presidencial. E as resoluções, elas tratam daqueles trâmites internos, né, do poder. Então, vamos falar aqui de uma lei ordinária. Como que é o processo de uma lei ordinária? Primeiro a gente tem o quê? Uma iniciativa, né? Quem que pode propor uma lei ordinária? Um cidadão, presidente, né, da República, algum membro do Poder Legislativo, ou seja, qualquer um pode propor, né? No caso, se for o cidadão, nós chamamos de iniciativa popular de lei. Ela tem alguns requisitos, né? Ela tem um quórum mínimo, no caso, o número mínimo de pessoas para propor, tem todos os requisitos previstos na Constituição. Mas aí, nós temos, né, a iniciativa, que ela, no caso da lei ordinária, todos, e ela passa, então, para discussão. E aqui,
é onde eles discutem a pertinência daquela lei, os impactos que aquela lei vai ter na sociedade, os impactos culturais, econômicos, né? É o momento em que o poder legislativo vai discutir se aquela lei é pertinente ou não. E então ela vai passar para aprovação. Se nós estamos falando de uma lei federal, nós estamos falando de que a aprovação dessa lei, ela precisa do quê? Passar pelas duas casas legislativas, certo? Então, se nós temos uma proposta de lei da Câmara de Deputados, ela tem que ser aprovada também pelo Senado, né? E depois que ela for aprovada, ela já pode ser publicada? Sim. Não. Sim ou não? Depois que ela é aprovada pelo Poder Legislativo, ela passa para o Presidente da República. E aí, ele tem a opção de sancionar, que quer dizer aprovar a lei, ou vetá-la, né? No caso, essa sanção pode ser tanto total quanto parcial, e ele pode vetar também. Vamos supor que o presidente vete a lei. O Poder Legislativo tem que aceitar o veto? Não. O Poder Legislativo pode derrubar esse veto? Pode. Sim, desde que tenha maioria absoluta, né, dos membros do Poder Legislativo derrubando aquele veto. Vocês sabem qual que é a diferença de maioria absoluta e maioria relativa? Qual que é? Não é mais ou menos maior de 70%. É o seguinte, maioria absoluta é metade e mais um do total de membros. Então, se nós estamos falando de Câmara de Deputados, nós estamos falando de 513, né? Então, é metade mais um de 513. Quando nós falamos de maioria relativa, nós estamos falando de metade e mais um dos presentes, né? Daqueles que estão no dia. Então, se tiver 200 presentes, vai ser 101, né? A maioria relativa. E aí, depois de ter havido aí a aprovação final, né? Ou a derrubada do veto, aí, finalmente, nós temos a publicação de uma lei, tá bom? Bom, qual a diferença das leis que são votadas nos municípios, nos estados e na União? Pode falar. Uma lei do município, ela vai ser municipal. Uma lei que for aprovada lá no Congresso seria... Volto de novo? Uma lei municipal, ela tem que ser aprovada pelos vereadores. Uma lei federal tem que ser aprovada pelos deputados e senadores. Isso. E é isso, mas sobre o que elas versam, né, no caso? No caso de leis federais, via de regra, elas versam sobre questão de interesse geral e nacional, né? E nós temos a nossa Constituição Federal, que é a lei maior, e todas as demais leis têm que se submeter à Constituição Federal, né? Caso contrário, nós temos ações aí que podem ser propostas até pelos cidadãos de ação declaratória de inconstitucionalidade, né? Nós temos as leis aprovadas pelas assembleias legislativas versam questões de matéria regional. E as leis aprovadas nas câmaras municipais versam matérias de interesse local, tá ok? E nós temos que, vocês sabem, né, que o município ele é regido por uma lei orgânica municipal. Os estados são compostos, eles têm uma Constituição estadual e, né, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre emenda à Constituição, né? Vocês falaram que a emenda à Constituição é um acréscimo, né, à Constituição Federal. E eu pergunto, quem pode propor uma emenda à Constituição? Os presidentes e os vereadores. Alguém mais? Por se tratar de uma matéria muito relevante, que é o caso da Constituição Federal, né,
que é a nossa lei maior, ela é mais rígida em relação a quem pode propor uma emenda. E nesse caso, a Constituição vai estabelecer 3 situações. Quem que pode? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, é uma hipótese. O presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Tá ok? E aí, eu pergunto para vocês, qualquer assunto da Constituição pode ser emendado? Sim. Já ouviram falar em cláusulas pétreas? Pode falar? Desde que eles não tirem nada, pode ter uma emenda? Então, nós temos aí, a Constituição Federal vai estabelecer as cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? Elas não podem ser alteradas de forma alguma, não pode haver uma emenda constitucional tendente a abolir as seguintes matérias: forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Tá ok? Gente, você propõe uma emenda. Como que é o quórum de aprovação daquela emenda? A Constituição fala que ela tem que ser votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovado se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá bom? Esse é o quórum de aprovação de uma emenda constitucional. E aí, eu perguntei para vocês no início, vocês sabiam o que era sessão legislativa e o que era legislatura, né? Ninguém soube me responder. Gente, a legislatura é esse período de 4 anos, né? É esse período que compreende o mandato, né? De 4 anos. A sessão legislativa é esse período que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? Ela não compreende esse recesso, né? É o período em que há o exercício aí do Poder Legislativo. Pode haver a convocação extraordinária, mesmo não estando aí no período de sessão legislativa, né? Mas, via de regra, eles atuam nesse período. Gente, aí é a última coisa, né? Iniciativa popular de lei. Vocês sabem, né? Vocês falaram que a lei ordinária ela pode ser proposta por qualquer cidadão. Ela tem um mínimo de cidadãos necessários, aí vai depender, né? Se é uma lei municipal, se é uma lei estadual ou se é uma lei federal. E aí a gente tem um mínimo do eleitorado que tem que votar, tá? Bom, eu vou passar um vídeo aqui para vocês da Câmara. O que é o poder legislativo? Em uma democracia, o poder legislativo é aquele que tem a responsabilidade de discutir e aprovar as leis que regem a vida da sociedade. No Brasil, há o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O poder legislativo está presente também nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Em cada estado, há uma Assembleia Legislativa. Nos municípios, a Câmara de Vereadores. E no Distrito Federal, a Câmara Distrital. As origens do poder legislativo ou do parlamento se encontram na antiga Inglaterra. Muito antigamente, na Idade Média, os reis reuniam conselhos de nobres e membros do povo para obter apoio às suas decisões.
Com o passar do tempo, esses conselhos passaram a deter o poder de tomar decisões, vindo a funcionar como parlamentos. Isso representou uma limitação do poder dos reis ou uma divisão de atribuições. A ideia de que deveria haver divisão de poderes foi sendo progressivamente difundida. No século XVIII, o barão de Montesquieu analisou com clareza e distinguiu 3 poderes políticos. O poder executivo, responsável pela administração e exercido pelo rei ou regente. O poder legislativo, responsável pela elaboração das leis e composto por representantes dos nobres indicados pelo rei e por representantes eleitos pelo povo. E o poder judiciário, responsável pela aplicação das leis. Esse princípio da separação dos poderes se encontra na base das modernas democracias representativas, como no caso do Brasil. Dentre eles, o que representa mais amplamente a sociedade é o poder legislativo, pois nele estão presentes os diversos partidos políticos em nome dos vários grupos sociais e correntes de opinião existentes no país. Uma verdadeira democracia requer um poder legislativo forte e atuante, que elabore as leis, fiscalize os atos do poder executivo e esteja em permanente diálogo com os cidadãos. O poder legislativo federal brasileiro é bicameral. Conta com a Câmara dos Deputados, composta por 513 parlamentares. O número de deputados por estado e pelo Distrito Federal varia de acordo com a sua população. A outra casa é o Senado Federal, constituído por 81 senadores, 3 por estado e pelo Distrito Federal. Juntas, elas formam o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados representa as diversas tendências da população brasileira, enquanto o Senado representa as unidades da federação. Cada casa tem a iniciativa de elaboração de leis que devem ser revisadas pela outra. Não pode haver lei no Brasil sem a aprovação do Poder Legislativo. Tanto a Câmara dos Deputados como o Senado se organizam em comissões que estudam e deliberam sobre os diferentes temas de políticas públicas. Há comissões voltadas para a economia, educação, saúde, agricultura, para o desenvolvimento econômico, a justiça, os direitos humanos e assim por diante. É o Congresso Nacional que aprova o orçamento federal, proposto pelo presidente da República, distribuindo os recursos necessários ao andamento das políticas públicas e ações de governo. Além da fundamental atribuição de aprovar as leis, o Poder Legislativo também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, do Presidente da República, dos seus ministros e responsáveis pelos diversos órgãos públicos. Essa fiscalização contempla a regularidade na execução das políticas públicas de acordo com as leis e planos aprovados. O Poder Legislativo é o espaço da democracia em que os diversos segmentos da sociedade podem se manifestar. Pelos canais de comunicação, pelas audiências públicas, pela Comissão de Legislação Participativa, entre outros meios, a sociedade e cada cidadão tem acesso a todo o trabalho legislativo e dele pode participar, oferecendo sugestões e afirmando posições. Não há democracia sem poder legislativo atuante e independente. A própria história do Brasil demonstra isso claramente. Em todos os períodos em que as liberdades políticas e civis foram reduzidas ou mesmo suprimidas, um dos primeiros atos dos governos ditatoriais foi o fechamento do Congresso Nacional. O Poder Legislativo é o espaço de representação da diversidade da cidadania de uma sociedade. É nele que se formam os consensos entre posições divergentes sobre as políticas públicas.
É nele que você, cidadão brasileiro, pode fazer ouvir seus pontos de vista por meio de seu representante eleito ou até mesmo diretamente. Vamos recapitular? O poder legislativo é o espaço de representação da diversidade de uma sociedade. É no legislativo que são discutidas e aprovadas as leis que regem a vida da sociedade. Além disso, também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e o nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima! Bom, pessoal, então deu para entender bem, né, como que funciona o poder legislativo, né? Eu trouxe algumas perguntinhas bem fáceis só para haver essa fixação. Quem é o representante do legislativo estadual? Deputado federal e deputado estadual, dizer. Estadual, isso, deputado estadual. Representante do legislativo federal? Federal e o senador. Deputado federal e senador. Quem que trabalha? Complete a frase. Vereador trabalha na Câmara Municipal. Deputado estadual na Assembleia Legislativa. Deputado federal e senadores no Congresso Nacional, exatamente. São representantes do Legislativo? Isso, governador, prefeito, presidente não são, né? É isso mesmo. Bom, pessoal, eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Eu gostaria que vocês se dividissem em 2 grupos, tá? Que um grupo vai representar os deputados e o outro senadores. Cada grupo vai bolar um projeto de lei. E aí um representante do grupo vai vir aqui e vai explicar qual que é o projeto de lei do grupo, né? E aí a outra casa legislativa tem que votar se aprova ou não. Tá bom? Posso falar? Pessoal, então, temos só um minutinho, por favor. Temos 20 alunos aqui, então vamos dividir 10 para o lado, pode ser do lado de cá? Pode. Para eles debaterem. Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até no Pedro ali, no Pedro Voltres, para o lado de lá, por favor. Quero criar. E agora os demais aí reúnem, vem aqui mais para frente, a Sara, todo mundo certinho, e reúne entre eles. Aí depois, você falou de debater, né? Uhum. Se eles quiserem sentar ali, ó, para eles poderem debater. Isso, ótimo. Pessoal, começa a debater aí, que daqui a pouco ela vai chamar lá. Vocês são os deputados, eles são os senadores.
Não vai usar, não? Vai usar esse Deixa ligado que dá um barulho danado. Você desliga, não. Ele desligar lá dentro primeiro. Só um minutinho, deixa eu desligar lá. Eles vão falar aqui agora. Aqui, leva lá, já abaixa ele para desligar. Vai passar para lá? Os alunos estão agora preparando os projetos de lei, né? Que eles vão votar agora. Vou dar mais 5 minutos para eles. Pode desligar? Não, aí não. Tá no... Nesse momento, os câmeras mirins estão discutindo um projeto de lei de acordo com a palestra ministrada pela mestranda em Administração Pública, Monique.
Agora nós vamos dar início, né? Primeiro vocês vão apresentar o projeto. Pode começar os senadores, né? Que estão de lado de cá. Pode começar você. O nosso projeto é um projeto visado para a área de educação, que toda cidade acima de 60 mil habitantes deve ter um centro educacional focado a dar cursos para a população gratuitamente. Isso pode ser, muita gente vai interpretar isso como um projeto mais para o lado municipal, mas também pode ser um federal, pode ser visto como uma lei federal que pode ser utilizada em todo o país. Eu acho que seria de grande importância para a nossa nação ter pessoas alfabetizadas, gratuito principalmente, porque muitas pessoas não têm condições de pagar uma escola particular, ou às vezes as escolas públicas não têm vagas, então esse centro seria de grande ajuda. Esse é o nosso projeto. Muito obrigado. Alguém mais quer acrescentar algo do projeto? Só acrescentar aqui que hoje o Brasil vive uma situação tão difícil, por muitas vezes, igual existe até alguns deputados que não sabem, que não são analfabetos funcionais, por exemplo, não tem uma coisa definida, pode-se dizer assim, e ter cursos profissionalizantes para pelo menos as classes baixas, até todas as classes, vai ser muito importante para uma construção de uma sociedade melhor, de coisas melhores, de uma escolha melhor de representantes e um desenvolvimento melhor, né? Certo. Mais alguém? Vamos dar início à votação, então, né? Dentro da casa, dentro do Senado, quem é a favor? Todos. E agora, dos deputados, quem é a favor do projeto? Todos também? Aí, o que acontece depois que foi aprovado? Vai para quem? E se o presidente vetar? Depois da aprovação no Senado e na Assembleia, esse projeto de lei vai para o Presidente da República, Congresso Nacional. Esse projeto de lei vai para o Presidente da República, ele pode aprovar ou vetar. Se ele vetar, a Assembleia pode fazer outra votação eliminando esse veto. Igual você falou na palestra, com a maioria absoluta. Exatamente. Então, depois que ele foi sancionado, ele é publicado e entra em vigor, ok? Agora vamos para os deputados. Quem vai falar? A medida que a gente elaborou foi que determinada parte do PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, que é meio que o dinheiro que o país tem, fosse determinado para a educação, fazendo assim com que a gente esteja profissionais mais qualificados, uma estrutura melhor, uma estrutura que possa acolher melhor as pessoas e que também ajude a diminuir as áreas marginalizadas, porque muitas pessoas elas veem a escola como um lugar ruim, que não pode dar futuro. Por exemplo, é o caso das favelas, mas assim, com uma estrutura melhor, com profissionais melhores, e as pessoas veem que aquilo lá pode ter um futuro bom, assim as pessoas podem sair da marginalização e também ter uma condição de vida melhor. Isso também pode gerar uma medida internacionalmente, fazer com que o Brasil seja visto mundialmente, internacionalmente, como um país que investe na educação, que está se importando com isso, que é uma base tão importante da sociedade. Certo. Mais alguém quer acrescentar algo? Sim. Eu não sei se isso é verdade, assim, mas a educação não tem um dinheiro já destinado, por exemplo, para o município, para o estado, que não pode ser modificado ali, já tem uma conta própria para a educação, não? Sim, já tem uma destinação, o que chama, né, de um tributo vinculado, né? Já tem uma parte do tributo vinculado para a educação, sim.
Mas ele está criando um projeto, né? Então. Eu queria perguntar, como é que você vai pegar parte desse PIB e transformar em recursos para a educação? Essa parte seria de talvez eliminar barreiras na verba que impedem a destinação boa desse dinheiro. Por exemplo, para muitos deputados ou pessoas, aquele dinheiro não vai ser tão útil na vida deles, porque eles já têm. Daí assim, destinar mais para a população, para uma base bem importante na nossa sociedade. E uma objeção, na parte que eu falei do PIB, era para ser uma parte maior do que está sendo e uma parte que não pode ser alterada. Mais alguma dúvida? Vamos começar as votações. Dentro, né, da Casa Legislativa dos Deputados, quem é a favor? Certo. E dos senadores, quem é a favor? Não passou dos senadores. E aí, o que acontece? A medida é descartada. Ela não foi aprovada, né? Ela não pode mais ser objeto de votação na mesma sessão legislativa, né? Ela foi derrubada pela casa, pelos senadores, né? Pode perguntar. Sim, bem argumentado, justifiquem. Eu e o meu companheiro Gabriel, e acho que todo mundo pensa assim, é que o PIB, quer dizer, já tem uma verba destinada para educação. Então, eu acho que o PIB devia ser investido em outras coisas, por exemplo, na industrialização. Podia ser investido mais na industrialização, nas empresas brasileiras visadas, que visam o mercado interno, porque a maioria dos nossos produtos são visados para exportação. Eu acho que a gente podia influenciar mais o nosso mercado interno, uma maior produção dos produtos. Eu queria que os meus companheiros acrescentassem mais algumas coisas. Gabriel? Tipo, eu só achei que não foi muito concreto. Ele falou de ultrapassar algumas barreiras, por exemplo, ele falou até de o deputado federal ter muito dinheiro, essas coisas assim. Mas isso não vem muito ao caso. Não tem isso. Ele teria, então, de entrar com um projeto para reduzir, por exemplo, o salário de algum político, para depois entrar com um projeto que vai passar esse dinheiro, por exemplo, para a educação. Na minha opinião. Mais alguém? Você quer dar uma contra-resposta? Não? Gente, pode falar. Tá, vocês falaram que o dinheiro devia ser mais investido para outras coisas. Mas a educação, cadê o dinheiro da educação? Porque tá muito difícil de dia de ver gente, profissionais mesmo, no mercado de trabalho que são capazes de cumprir o que é necessário numa empresa. Por isso que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, não um país desenvolvido. Ele pode até ser bom no comércio, em gado, etc. Assim, mas eu acho que a educação tem que ser muito mais investida do que qualquer outra coisa no Brasil. Porque o Brasil tem muitas pessoas, mas a metade delas não sabe nem o abecedário ainda. Então eu acho que ele devia ser muito mais investido na educação para se tornar um país desenvolvido. E quanto uma pessoa desse lado é a favor do lado de lá? Aí o que tem que fazer no caso? Igual eu achei que o que eles falaram foi bem franco, que hoje nós vivemos em uma sociedade onde tem pessoas que não tem estrutura adequada ao frequentar uma escola e frequentar um lugar adequado para aprender as coisas da vida, o básico. Tipo, hoje em dia tem pessoas que não sabem nem ler e escrever, não sabem nem o básico da vida, e eles queriam investir o dinheiro na educação, entendeu? Eu achava que isso era uma medida bem boa que eles pensaram. Eu sou a favor do lado deles. Só isso que eu tenho que falar.
Só para falar aqui, Gustavo, a gente não está falando de repassar para a educação. A gente está falando só de onde vai ser tirado e como vocês propôs de ser tirado. Entendeu? Mas eu acho que investir na educação, mesmo que às vezes não possa ter um lugar muito bem para se tirar, mas ver o exemplo da Coreia do Sul. Ela antes era uma colônia japonesa, ela era muito pouco desenvolvida, ela era até por partes marginalizada, mas daí quando o governo se tornou independente, ele investiu pesado na educação e hoje está essa economia de primeiro mundo. Está um país desenvolvido, forte, com uma economia boa e pessoas sábias. Eu não estou falando que o comércio, por exemplo, é mais importante que a educação. Tanto que o nosso projeto também foi sobre educação. A gente só está ressaltando de como e de onde esse dinheiro vai ser tirado. Igual o Gustavo falou ali, onde está o dinheiro da educação? O dinheiro da educação pode estar sendo desviado, pode estar sendo até investido e você não vê. Aí, no caso, não é, por exemplo, igual o projeto, tirar o dinheiro do PIB, uma parte do dinheiro do PIB, e investir na educação. Mas sim investigar onde está esse dinheiro e colocar devidamente na educação. Mas a gente precisa de mais educação. O Brasil já, como eu posso dizer, tá meio quebrado ainda, mas a gente precisa de educação, porque olha os Estados Unidos, lá é tipo bom porque teve educação. A Coreia do Sul, que era da China, agora tem muito do Japão, e ele mesmo falou que se tornou independente e teve mais educação. Bem, todos os países estão se dando bem, mas o Brasil tá tipo quebrado. Tá tipo mais atrasado do que nunca. Então, se eu pudesse, eu aprovaria essa lei. É assim, nós podemos sim criar uma lei sobre isso, mas não adiantaria nada a gente começar a adicionar mais dinheiro para a educação se o povo não tivesse a disciplina bastante para correr atrás de levar um filho, porque hoje a maioria dos problemas seria isso. Também tem muitos que não tem condição, mas muita gente do povo não tinha disciplina bastante para pensar, eu tenho que levar meu filho para estudar, eu tenho que botar ele para estudar em casa, tenho que ajudar ele. Muitos soltam o filho na escola, ele vai passar mesmo, não me importa o que acontece. Muitos alunos também pensam isso, então não adianta você colocar mais dinheiro na educação sem ter a disciplina do povo bastante para entender que isso é importante. Qual que é o seu nome? Só reforçando sua pergunta, eu acho assim, se nós queremos uma mudança melhor para o nosso Brasil, começa da educação, entendeu? E a educação vai começar dos jovens que estão nascendo hoje, entendeu? Que no futuro vão ser adultos e eles vão adquirir aquele conhecimento que eles pegaram hoje, passar para os filhos dele, que daí vai ser em geração em geração. Eu acho que se nós queremos uma mudança, tem que começar agora, na minha opinião. Eu acho que esse dinheiro do PIN deveria ser destinado para ônibus escolares, para buscar as crianças na sua casa. O lanche na escola deveria melhorar, ter computadores e dar mais... Tá, ok. Você falou que... foi dito aqui que tá tendo muitos problemas das mães não levarem as crianças para a escola. Mas o que isso desenvolve lá atrás? Será que eles tiveram uma boa educação? Será que eles tiveram uma boa convivência com a sua própria família? Entendeu? A educação já tem o seu próprio dinheiro. Então, acho que agora de colocar mais é uma ótima ideia. Totalmente, eu aceito essa ideia, mas eu acho que também a gente devia fiscalizar também o dinheiro que já está dado para a educação,
Porque muitas vezes o dinheiro é dado, mas às vezes não é cumprido, não é colocado na educação. Porque muitas vezes a gente vê livros sendo jogados fora num caminhão que não servem mais, entendeu? E não chega novo, não chega. E as crianças ficam sem livros para poder estudar, sem ter uma educação. E quando chegar lá na frente para conseguir fazer um trabalho, não vai conseguir. Vai ficar lá, por exemplo, na rua, né? Não vai conseguir ter um emprego, não vai conseguir fazer mais nada de sua vida. Eu acho que a fiscalização também deve ser um aumento aceitável também. Que horas são? Pode falar você. Para rebater isso que o Luiz Otávio, meu colega, falou, eu acho que isso é uma medida que, como falaram, que se vê com o tempo, e também que, às vezes, a própria escola, os próprios professores, eles não têm um apoio, porque daí eles pensam, outro dia de trabalho com essa turma inquieta, mas pelo menos no final do mês vou receber meu mísero salário. Não, acho que tem que pensar diferente. É óbvio que tem profissionais bons também, mas tem que se pensar diferente, que tem que se acolher melhor os alunos, e também para que isso seja passado por diante das gerações, para que num futuro que seria bom, próximo, para que se tenha uma educação de qualidade, bons profissionais e também pessoas que estão no estímulo para estudar. Pensar que o futuro delas vai ser bom, que eles vão conseguir uma boa vaga de emprego e que eles vão ser alguém na vida. E agora, hein? Tem outro ligado aí. Só concordando com o que ele falou ali, foi corretamente certo, porque hoje em dia dá para ver através de corrupção que eles investem o dinheiro aonde que não vai ter fundo, que não vai ter algo que você recorrer no futuro. Eles investem o dinheiro é investido em participa de muita corrupção, e eles não investem o dinheiro como dizer, em uma área fundamental que a gente que vai fazer falta no futuro para os jovens que estão vindo agora de nova geração. Eles não investem o dinheiro nessa área. Corretamente certo, concordo com o grupo de vocês. Agora o último. O ponto que você chegou agora e o ponto que vocês chegaram não é sobre investir na educação. O que vocês estão falando é fiscalização. Então eu acho que deveria sim haver uma maior fiscalização, mas o ponto aqui é investimento do dinheiro na educação. Então, na minha opinião, eu acho que a gente deveria investir mais no ensino de base, porque tudo vem da base. Pensa comigo. Sem uma base sólida, não dá para construir uma casa, né? Então, vamos pegar um pouco desse dinheiro que já vem sendo investido nas universidades, na educação, e investir mais no ensino de base, que assim a gente pode formar bons profissionais que vão ir para as universidades federais e assim se tornar bons para o país. Certo. Gente, isso é o quê? Isso é democracia, né? Cada um manifestou a sua opinião, cada um manifestou o seu parecer, né? E aí, por que ela não passou? Porque a Constituição estabelece um quórum mínimo de aprovação. Ela não teve esse quórum mínimo, logo ela não vai para a sanção presidencial, né? Mas isso é democracia, é cada um poder se manifestar, é propor uma lei, e por isso que é tão importante, né, a gente ter consciência de quem que a gente elege para estar nesses poderes legislativos, porque eles é que vão aprovar ou não as leis que disciplinam os nossos direitos, né, e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham alguma dúvida em relação à aula. Vocês têm alguma dúvida em relação ao poder legislativo? Você está levantando a mão? Pode. Tá. Tipo, só para falar mesmo que a gente não aprovou mesmo aqui, eu sei que é uma eventual, como vai se falar, só demonstrando aqui, né,
Porque, tipo, a gente só não gostou de como vai ser tirado e de onde vai ser tirado. Porque senão, com certeza, seria aprovado e não tem nada de não querer repassar para a educação. É só do modelo que vai ser tirado mesmo, entendeu? É só para deixar claro assim. Certo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aí entendido um pouco melhor sobre o Poder Legislativo. Eu acho que, não sei, daqui a algumas semanas vocês vão falar sobre direito tributário e aí vocês vão conseguir visualizar melhor como que é essa questão da arrecadação, essa questão de tributo que está vinculada à educação, saúde, como que é, e talvez aí você possa refazer a sua proposta já com algo mais assim sedimentado, né, para trazer, para eles poderem visualizar aí como que é, né, porque vocês vão conseguir compreender melhor essa questão tributária. E é isso, eu agradeço a presença de vocês, espero que eu tenha colaborado aí no conhecimento de vocês em relação ao Poder Legislativo, e muito obrigada. Então, eu gostaria de agradecer a Monique, né? Muito obrigado pela sua participação. Posso dizer que hoje a reunião, né, nós não vamos aqui falar dos outros palestrantes que passaram, que foram excelentes, mas eu posso dizer que hoje foi uma das mais produtivas, né? Então, assim, eu espero que esse é o objetivo do projeto. Dentro de alguns meses, nós vamos começar com essas ideias mesmo, de trazer propostas, ideias de leis, e até para chegar até as suas ideias, até nos próprios vereadores e, quem sabe, até nos deputados. Essa é a nossa intenção nesta Casa Legislativa. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Monique, seja sempre bem-vinda a esta casa, deixar aqui o convite para a Monique para ela participar conosco no dia 2 de maio, nós vamos inaugurar a placa da Escola do Legislativo da nossa casa. Na Câmara ainda não existe a escola, porém ainda não foi inaugurada a placa. Nós vamos inaugurar agora dia 2 de maio, e convido você a acompanhar e assistir também a posse dos vereadores mirins que não tomaram posse no início do ano, né? E todos vão estar aqui participando, também os vereadores mirins, vão estar aqui também os jovens, alguns jovens do Parlamento Jovens também vai estar participando, e a gente vai continuar aí os projetos desta casa, levando cidadania e educação a todos vocês. Parabéns a todos que participaram, parabéns pelo debate, né? É isso, é o que a Monique falou, isso é democracia, né? Sabendo um respeitar o outro, sabendo um entendendo o posicionamento do outro, e mesmo que você pense diferente, mas sempre respeitando um ao outro, que isso é muito importante, né? Então eu agradeço a todos que nos acompanharam pela TV Câmara Municipal, tenham a todos uma boa noite, e eu passo a palavra para o nosso presidente Giovanni, para poder fazer o encerramento desta reunião. Muito obrigado. Queria agradecer novamente a Monique, nossa palestrante, pela ótima palestra que nos deu. Queria agradecer aos meus companheiros também pela cooperação com a palestra, por dar suas ideias, por debater aqui com a gente. Eu acho que isso é muito importante, pois como nós somos o futuro da nação, acho que é importante a gente debater e mostrar nossas ideias. E pelas bênçãos de Deus, eu declaro essa reunião encerrada.